Aí. Deus é bom. Só Deus é bom. Ah, aquela pessoa lá é uma boa pessoa. Não. Você não está falando a verdade. Só Deus é bom. Quem é bom? Só Deus. Só o nosso Senhor. Ele é bom. Nós não. Nós procuramos para a nossa vida a bondade de Deus. Nós procuramos a instrução do Senhor para as nossas vidas. Mas bom é só Deus. E ao Senhor Deus Todo-Poderoso, como eu gosto de dizer que Deus é todo-poderoso. Isso me dá esperança de vida. O Deus a quem nós servimos, com tantos deuses por aí, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é poderoso. Poderoso para tudo. Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode mudar. Tudo Deus pode restaurar, recuperar, regenerar. Tudo. Ele pode. Ele pode. Porque Ele é poderoso. Esse poder de Deus nós temos que levar para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam conhecer o poder do maravilhoso e único Deus que existe. O Senhor, o eterno, o grande Eu Sou. A Ti nós louvamos e glorificamos. Por Ti, nós nos reunimos aqui como igreja, em espírito e em verdade, para Te adorar, para Te exaltar, para bendizer o Senhor, para proclamar a verdade que é a Tua palavra. Instrua-nos, Senhor. Limpa-nos. Faça, Senhor, uma higiene em cada um de nós. Limpa-nos dos pecados, das faltas, dos erros, da anemia espiritual. Fala conosco. Recebe-nos como adoradores do Senhor nesta manhã. Recebe a nossa oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs amadas em Cristo Jesus, vamos abrir a Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos do 4 ao 8. Até que você vai abrindo aí, aos Hebreus, deixa eu lembrar você, se você puder e quiser nos ajudar aqui nesse trabalho,
nos ajude. Nós precisamos da sua ajuda financeira, claro que também da sua oração, mas orar eu creio que eu não preciso pedir para você fazer isso, né? Mas para você me ajudar financeiramente, eu tenho pedido, alguns irmãos têm pedido também, têm nos ajudado. Então nos ajude, porque para manter isso daqui, a gente tem uma despesa mensal de R$ 1.500. Eu não tenho como, né? Não tenho. Então eu preciso da sua ajuda. Viu? Naquilo que você puder e naquilo que você quiser, naquilo que você colocar no seu, olha, eu vou ajudar com tanto. Tá bom, ótimo. Se você não precisa esse negócio não de mandar comprovante, nada disso. Não precisa. Se você quiser, fique à vontade, mas não há nenhuma necessidade disso, não. Viu? Que Deus abençoe você pela sua liberalidade. Que Deus te abençoe. Que nunca te falte. Que as condições boas de vida sejam sobejantes na sua vida. Ok? Está com a Bíblia aberta aí, meu irmão, minha irmã? Vamos ler juntos? Porque depois a gente vai conversar sobre isso aqui um pouco. Se você não puder ler, eu convido você para pelo menos ouvir. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignominia, porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe parte da bênção de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Perguntar para você hoje, o que você entendeu disso aqui? Eu gostaria que alguém dissesse para mim, eu entendi isso, entendi aquilo outro. Você sabe por quê? Porque eu preciso saber, eu preciso melhorar a minha capacidade, ou ampliar, ou ter capacidade para explicar as coisas. Eu preciso. Então eu preciso saber, depois que a gente fez uma leitura aqui, o que você entendeu disso, para eu poder expor a palavra de Deus.
O que você entendeu? Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 8. É fundamental o seu entendimento e eu saber o que você entendeu para saber como é que eu vou explicar isso aqui para você. Alguém pode fazer isso? Ou mais de uma pessoa? Só, por favor, não demore muito, porque o tempo aqui voa. Não sei, o tempo tem hora que parece que 1 minuto passa em 10 segundos. Né? Tem hora que parece que é assim. Aqui está falando de pessoas reprovadas. Réprobas. Quem, Edjalma? Quem? Vamos lá, gente. Me ajuda. Eu quero pregar a palavra de Deus para vocês de maneira a vocês entenderem. Se alguém questionar de vocês, vocês vão ter capacidade de explicar para a pessoa. Mas precisa me ajudar. Você não entendeu nada, Helena. Agradeço a sua sinceridade. Grato, Helena. Muito bom. Já me ajuda. Não. Edjalma, não. Não está falando dos ímpios. Muito pelo contrário. As pessoas acho que têm vergonha, eu não sei. Helena, muito obrigado. A Helena falou, olha, sinceramente eu não entendi nada. Ótimo, eu vou ter que fazer uma abordagem para a Helena entender. E como é que vai ficar isso? Uma vez que você é salvo, crê em Cristo. Elisa, eu agradeço muito também. É isso que eu vou falar, Edjalma. É isso que eu vou falar. É esta abordagem que eu preciso saber. Como é que eu vou ter? Mas, Elis, quando eu comecei a preparar isso aqui, eu imaginei que a maioria iria entender isso daí que você entendeu. Mas não é isso. Não, Otávio, não é. Não, Marília, também não é. Não é, Jefferson. Mas quem é? A Rosimeire escreve assim, quem já conheceu aqui, mas quem é esse povo? Gente, para quem, olha, presta atenção. Tá bom já, gente, obrigado. Então, a minha dúvida foi confirmada. O que eu achei que vocês iriam entender foi o que a maioria me deu a impressão, entendeu. Né? E não é isso. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai arrumar aqui agora. Para quem esta carta, João, parabéns, João, exatamente isso. Para quem é esta? Olha, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê assim, carta aos Efésios, aos Gálatas, né? Aos Hebreus. Para quem isso daqui? Isso aqui tem uma direção, tem um alvo, tem um endereço. Isso aqui está falando dos judeus, não é de pessoas da igreja que foram para a igreja e depois abandonaram Jesus. Não é isso.
Não é. E a gente já vai entender por que não é. Jesus nasceu do povo judeu. Quem acertou aqui foi o João. Parabéns, João Silva. Ele colocou o povo judeu que provaram do poder de Deus e endureceram o seu coração. É verdade, é dele, é para eles que está sendo dito tudo isso. Eles é que foram os iluminados primeiro. Eles é que receberam a luz do Pai eterno desde a antiguidade. Receberam a luz. Eles sabiam que um Messias seria enviado para o povo e que o Messias nasceria do meio deles. Eles é que foram os iluminados. Vê aí, tem esse termo aí, ó, iluminados. Onde é que está esse termo aqui? Aqui, no versículo 4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados com a graça, com o conhecimento do que Deus iria fazer por eles. O Djalma, o povo judeu, os judeus de maneira geral, os que crerem em Jesus serão salvos. Os que continuam com a ritualística do judaísmo, não. Jesus, quando ele institui a ceia que a gente toma aqui, não, Elis, tudo bem, querida, não tem problema, a gente está aqui para juntos nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Quando eu faço uma pergunta, é porque muitas vezes eu venho com essa, como que eles vão entender? Eu preciso saber, para saber como é que eu vou abordar. Ó, tem um monte de coisa que eu escrevi aqui e que eu preciso abordar isso com vocês, para eu saber de que maneira eu abordo. Entende? Tudo bem, não tem problema. O problema é quando a gente não entende e fica quieto. Eu não vou falar, não. Ele vai falar lá o meu nome, todo mundo vai saber. Mas pelo jeito, pelo que eu entendi, o João foi o único que entendeu, que captou o negócio. Mas agora nós vamos entender todos nós juntos. Então, os judeus, quando Jesus instituiu a ceia, o que ele fala? Esta é a nova aliança no meu sangue, de Djalma. É a nova aliança. Deus fez, acho que 7 alianças. Não tenho certeza. Eu não lembro. Saber eu sei, mas eu não lembro. Acho que foram 7. Aliança abrâmica, mosaica, por aí fora, davídica e tal. Jesus diz, ó, essa é a nova aliança, no sangue dele. Quem não crê em Jesus, não tem grego, não tem judeu, para a salvação e para a condenação. Não importa se o sujeito não é porque ele é judeu que ele é salvo. Quem salva é Jesus. Sim, então está tudo resolvido. Se você sabe, está tudo resolvido. É que você fez a pergunta, ele tem que responder, né? Senão fica em branco, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas. Então os judeus foram os primeiros a ser iluminados pela graça, pela compaixão do Senhor, desde a antiguidade. Eles sabiam que o Messias viria do meio deles. Eles provaram
o dom celestial de Deus, está tudo escrito aí, o dom celestial de Deus, tal, né? Essas coisas a gente precisa sempre esclarecer, né? A gente não pode rejeitar isso. Só um minutinho, irmãos. Desculpa, mas preciso arrumar aqui. Pronto. Então, eles foram os primeiros a serem eu não sei em que contexto as pessoas falaram isso, Márcio, mas são várias alianças, né? Deus fez a aliança com Abraão, não foi uma aliança. Tanto é que Jesus, né, fala, esta é a nova aliança, porque novas alianças foram feitas, tá? E eles foram participantes do Espírito Santo. Quantas vezes a gente lê na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo, mesmo não tendo sido derramado, o que só aconteceu na festa de Pentecostes, né, já um tempo depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim o Espírito Santo agia na vida de muitos profetas, rei. Então, o povo judeu provou da graça, da compaixão, da misericórdia. E esta carta aqui está alertando este povo. Quando eles não aceitam Jesus, e por que eles não aceitaram Jesus? 7 mesmo, querida, obrigado. Então minha cabeça não está tão ruim assim. Porque tem dia que a minha cabeça está uma maravilha. Me lembro de coisas, mas tem dia que, né, sei lá, também já não tenho mais 7 anos, né? Tenho vezes 10, né? Então, eles caíram no momento em que eles rejeitam Jesus como o Messias. Eu também não vou ser aqui, né? Não, eu também entendo a dificuldade que eles tinham. Porque os sacerdotes, os fariseus, saduceus, era muita divisão dentro do próprio judaísmo. O judaísmo é uma religião. Jesus era do judaísmo. Tinha um irmão que detestava que eu falava isso. Você fala essas coisas. Mas Jesus era do judaísmo. Aonde que ele foi encontrado com 12 anos de idade, pregando, anunciando as coisas do nosso Senhor? Numa sinagoga. Ele estava numa sinagoga pregando para doutores da lei. Ele era do judaísmo. Só que ele, Jesus, como Messias, ele sabia que nele, Jesus, o Cristo, encerrava-se o judaísmo, porque a partir dele iria existir uma nova aliança, no sangue derramado por ele na cruz do Calvário. É isto que esta passagem está dizendo, que é muito difícil
para o judeu. É isso que está dizendo aqui. É difícil para o judeu que vive em rituais, que guarda o sábado. Né? E o negócio de guardar o sábado é tão curioso quando você entra num assunto, por exemplo, amanhã é sábado, né? Os judeus guardam o sábado. Mas aí Jesus dá uma cutucada num deles, né? Ele diz assim, se o seu boi lá, seu jumento lá cair num poço, lá você vai deixar ele morrer porque é sábado? Claro que não. Ele ia trabalhar, ele ia tirar o animal do poço. E aí eles já começaram a inventar coisas. Né? Não, mas a gente não pode nem andar no sábado, pode. Pode sim. Até 1 quilômetro só. Olha, já começaram a inventar. Já vem invencionismos dentro do próprio judaísmo. E é isso que está dizendo esta passagem. Né? Eles não reconhecem, eles não veem Jesus. Jesus cumpriu tudo o que estava previsto para o Messias cumprir. Gláucia, deixa eu fazer uma pergunta para você, querida. Você é irmã do Ocimar? Do falecido Ocimar? Responde para mim aí, se é irmã dele. Então, ele mesmo cumprido tudo, ele fez os milagres que somente o Messias faria. E mesmo assim, ele foi rejeitado, ele foi negado. Então os judeus caem aí. E é isso que está dizendo. Para aqueles que caíram, como é que eles vão se renovar num arrependimento por terem matado o próprio Messias, por terem decretado a morte, julgado, decretado a morte? E ainda falaram, olha, o sangue dele caia sobre nós. Sabe aquelas coisas assim de nós temos absoluta certeza do que nós estamos fazendo e tal. Eles expuseram. É claro que tudo isso era plano de Deus, é óbvio. Mas eles expuseram de livre e espontânea vontade o Filho de Deus a uma vergonha que vocês não fazem ideia, porque todo mundo acha, né? Todo mundo imagina, né, que a crucificação é do jeito que eles veem aí, né, que nós vimos até hoje nos quadros, não é? Todo mundo acha que a crucificação é daquele jeito, não é? Ninguém viu. Quando você viu uma crucificação? Não, a gente se baseia por aquilo que foi pintado, por aquilo que foi escrito. A crucificação era extremamente vergonhosa para aquele que estava sendo crucificado, para os familiares daquele que estava sendo crucificado, para os amigos daquele que estava sendo crucificado. Fisicamente era vergonhosa. Não se tinha pudor nenhum com aquele que estava sendo crucificado.
Ele era exposto, como diz a Bíblia aqui, ó, à ignominia, à vergonha. E foi o que Jesus foi exposto à vergonha. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então, quando a gente vai ler alguma coisa da Bíblia, qualquer coisa que você for ler, né, sempre tem um endereço. Esta carta aqui está falando para os hebreus, não está falando para a igreja. A maioria interpreta desta forma, que está se referindo às pessoas que estão na igreja, mas que abandonaram Jesus, então não pode voltar. Cada vez que a gente peca, cada vez que um de nós peca, a gente nega Jesus. Quem é que está aí me ouvindo nesta manhã de sexta-feira que não peca? Quem é que está aí me vendo nesta manhã e não tem desejo, vontade de pecar? Cada vez que nós cedemos aos desejos, às vontades, nós negamos Jesus Cristo. Nós dizemos, olha, eu sou tão cristão, mas eu não consigo segurar essa vontade. Eu vou pecar. Nós dizemos assim, olha, esse pecado, esse desejo, essa vontade é muito mais importante do que a presença do Senhor na minha vida. E a gente peca. Por causa disso, que o apóstolo João, se não me falha a memória, se falhar alguém me corrige. Não tem problema nenhum. Você falou João, mas acho que é João. Diz que todo mundo peca. Não há um só que não seja pecador. Por causa disso, é que o Senhor é que perdoa. Jesus nos perdoa. Se nós reconhecermos o pecado e tivermos a hombridade de buscar o perdão dele. Eu sei que ainda tem pessoas que acham que não pecam. Não, como é que eu peco? Eu não faço mal, eu não desejo mal, eu não peca sim. Isso aí não adianta. A gente peca, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Você dizer que você não peca é a mesma coisa você falar assim para mim, não, eu não respiro, eu vivo sem respirar. Impossível. Você falar que você não peca é a mesma coisa que você falar. A gente muitas vezes não nota nem que está respirando, não é verdade? Você sabe, a gente nem sabe que está respirando e a gente respira. Não. Eu creio, Márcio, isso é posição pessoal. Tá? O Márcio está dizendo assim, está perguntando, na verdade, essa negação dos judeus em relação a Cristo pode ser contada como pecado contra o Espírito Santo? Não.
Eles além de toda a questão religiosa, eles foram, o povo judeu, na verdade, foi induzido a negar Cristo. Porque há uma semana atrás, praticamente, menos, né, Cristo foi recebido em Jerusalém como rei. O que é chamado aí, na Igreja Católica Apostólica Romana, de Domingo de Ramos. O que é? O que é o domingo? É a entrada triunfal, é o próprio nome, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra na cidade de Jerusalém como rei. Em determinada parte do caminho, ele estava assentado sobre um jumentinho e atiravam sobre os lugares que Jesus ia passando, né, ramos, flores, para que o caminho dele fosse de flores. Isso tudo e outras coisas mais causou nos sacerdotes da época um grande mal-estar, uma grande inveja. E esse mal-estar e esta inveja, os sacerdotes, os doutores da lei, levaram para o prefeito, o governador, que eram romanos, levaram isso como uma ameaça contra o Império Romano. Olha, aquele sujeito lá está dizendo que é rei, hein? Ele vai derrubar vocês, ele vai atrair o povo para ele, e o povo vai fazer um levante aí. Então é bom vocês fazerem alguma coisa. A gente não pode fazer nada, mas nós estamos avisando vocês. Você entendeu? Por causa disso que ele foi levado. Ele foi julgado primeiro no Sinédrio. Ele foi julgado primeiro pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Depois é que ele foi levado lá. Por quem ele foi preso? Quem prendeu Jesus? Não foram os romanos. Quem prendeu foram os soldados do Sinédrio. Talvez tivessem romanos juntos, porque a autoridade, na verdade, era dos romanos, então era possível que tivesse lá algum soldado romano junto. Deixa eu ver aqui. Então, eu creio que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser cometido hoje, Márcio. Eu creio que isso é maneira pessoal, hein? Ninguém é obrigado a concordar. Eu creio que o pecado contra o Espírito Santo era, na época de Jesus, atribuir tudo de maravilhoso que Jesus fazia às obras satânicas. Eu creio que esse pecado hoje é difícil de ser cometido. Não vou dizer impossível, é difícil. Então, Gilmar, eu não creio. Posição pessoal, Gilmar, ninguém é obrigado a concordar. Eu não creio que um cristão verdadeiro perca a salvação. O que existe, na verdade, são muitas pessoas, muitos cristãos nominais, que se denominam ou são denominados cristãos, mas não são salvos. Esses nunca foram salvos, então eles não podem perder a salvação. Eles nunca foram salvos, porque uma vez salvo, sempre salvo. Por quê?
Porque mesmo pecadores, nós nos arrependemos. O falso cristão, ele peca e não consegue entender que aquilo que ele faz é pecado. Ou aquilo que ele fez é pecado. Ele culpa outra pessoa. O marido traiu a mulher. Ah, eu traí porque eu fui buscar na rua o que eu não tinha em casa. Tá. Aquele papo. Ele arruma uma maneira de se livrar do pecado. Esse é o cristão que não é verdadeiro. Este aí é que as denominações dizem que se afastou, não vem mais aqui, perdeu a salvação. Mas o verdadeiro cristão, ele peca, ele se arrepende, ele pede perdão, ele é perdoado. Posição pessoal. Então, para a gente encerrar, porque o horário já foi, o judeu, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, e eu oro, irmãos, para que o Senhor converta judeus, converta Israel a Cristo, que Israel venha. Qual foi a sua pergunta, Gilmar? Então, desculpa. Faça-a de novo. Eu oro para que o Senhor converta judeus a Cristo Jesus e que aquele povo seja verdadeiramente salvo. Eu faço isso, porque nós precisamos orar por aquele povo. Como precisamos orar por todos os povos, tribos, línguas e nação. Isso, Gilmar, manda depois no zap para mim, por favor. E o judeu faz parte de todos esses povos, para que eles se convertam. Então, encerrando agora, já entrando na oração, a gente, quando lê a Bíblia, a gente precisa sempre buscar entender o endereço que o escrito tem. Isto aqui foi escrito especificamente para o povo judeu. Não tem relação nenhuma com a igreja. Não tem como a gente juntar isso com a igreja. É claro, alguns escritos são para determinada comunidade, né, de tal cidade, e a gente pode relacionar com a igreja, porque foi escrita para a igreja daquele lugar. Aqui não, aqui tem um endereço certo, que são os judeus. Olha, se ficou alguma dúvida, pode questionar, tá? A gente teve que picotar aqui, porque, enfim, eu estou à disposição. À disposição. Querido Deus, amado Pai, eu louvo, glorifico o Senhor por tudo que a gente falou. A gente acabou falando de vários assuntos hoje aqui. E eu bendigo o Senhor. Te agradeço por esta semana que o Senhor está nos dando, pelo final de semana que está chegando, que seja um final de semana de paz, de alegria, abençoado, e que a semana que vai entrar também seja debaixo da tua graça e do teu amor. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.